que no título traz que o software livre é uma solução socialmente justa, economicamente viável e tecnologicamente sustentável. E apesar desse título impactante, o texto não discute por que, nem como, nem argumenta como que o software livre pode trazer essas características. Então, a característica geral dos textos é essa conclusão óbvia, como se fosse tácito nos autores que o software livre, as tecnologias livres são boas. Já no caso dos poucos textos sobre recursos educacionais abertos, os REIAs, os poucos textos encontrados para ensino de ciências e engenharia, apesar do conceito ser trabalhado em todos eles, eles também não discutiam, ficou pouco nítido de por que usar um REA era bom, geralmente se resumindo a uma ideia de que é como se fosse bom por natureza, como se fosse algo intrínseco a essas ferramentas e essas práticas que fosse tornar a sociedade melhor. Então, em resumo, o resultado é que eu não encontrei nenhuma base teórica consistente para discutir as implicações nem pedagógicas e nem sociais da adoção dessas ferramentas e desses conceitos na educação em ciências e engenharia. E, somando ao resultado do estudo anterior, mostra que nessa área de ensino, o tema de código aberto tem ainda um longo caminho para trilhar. E para sair do papel de uma ferramenta apenas uma ferramenta técnica. Agora eu vou dar início a contar um pouco mais das questões de pesquisa específicas, o estudo e o referencial teórico, de uma forma bem orgânica. Mas antes, eu acho importante contar para vocês que, inicialmente, o meu projeto de mestrado era outro. O objetivo era propor um método ativo de educação que fizesse um diálogo entre ensino prático, de ciências e engenharia, e reflexões sobre questões de propriedade intelectual. Mas, conforme mergulhei no estudo, percebi que havia muito mais o que ser dito, porque havia muito pouco escrito. Como a gente viu nos estudos anteriores, havia muito pouco escrito da perspectiva que a gente tem. Por isso, que seria apenas uma parte da dissertação se tornou a dissertação inteira. Das 5 questões específicas que eu propus, a primeira é essa. Qual a concepção de conhecimento aberto originada dos movimentos de código aberto? Isso porque vocês notaram que na revisão eu pesquisei por 13 palavras-chave. Ou seja, existe uma variedade de visões e abordagens muito grande na área. Então, para entender o que poderia ser o conhecimento aberto, tive que olhar para essas várias faces do código aberto. E para resolver isso, eu aliei o movimento de código aberto às ideias de hiperobjetos desse rapaz simpático da foto, que é o Rafael Pezzi. O que eu chamo de movimentos de código aberto são os grupos, independente da área de atuação, que têm como centralidade produzir e compartilhar conteúdos e tecnologias a partir das práticas conhecidas como de código aberto. E esse recorte foi feito porque muitos são os movimentos que, por exemplo, defendem maior acesso ao conhecimento ou uma transformação dos modos de produção das tecnologias. Então, como o objetivo é a questão da propriedade intelectual, eu acredito que essa linha tem muito a contribuir nessa discussão. Os movimentos que eu discuto no trabalho, e eu trouxe nos slides algumas logos e marcas, porque são movimentos que têm uma vida própria, mas que também se conectam. Esses movimentos são o de software livre e de código aberto, o de hardware aberto, ou hardware de código aberto, os recursos educacionais abertos, o acesso aberto, os dados abertos, a ciência aberta e a própria cultura livre de maneira geral, e principalmente algumas partes dela, por ser uma área muito ampla. Então, apesar de cada um deles ser um movimento, eles têm algumas coisas em comum. E essas coisas que eles têm em comum são, primeiro, a liberdade de que dados esquemáticos, ou músicas, ou arquivos, mapas, códigos, possam ser usados, estudados, modificados e distribuídos. Além, é claro, de
fabricados, publicados, ou enfim, seja feito basicamente qualquer coisa e por qualquer pessoa, sem nenhuma restrição do objetivo. E a gente optou chamar de código aberto por trazer a ideia de ter o fundamento da coisa aberta, mas não se limita a códigos de computação. Outra similaridade, outra proximidade é o uso de licenças abertas, ou seja, a permissão legal para que essas liberdades sejam aplicadas. E a disponibilização aberta e pública, tanto da documentação quanto da obra, para que, de fato, na prática, as pessoas possam fazer essas coisas. E, acompanhado disso, esses movimentos têm muito forte a cultura de compartilhamento e colaboração. E todos esses elementos são importantes para que, de fato, o objeto, a obra, seja aberta. Inclusive, gosto sempre de dar um exemplo da polenta, que para fazer uma polenta não basta ter uma foto dela. É preciso ter acesso à receita, ao tempo de cozimento, a como se opera um fogão e uma panela. E é preciso também de permissão legal, para não correr o risco de ser preso com a polenta no fogo. Bom, continuando, mesmo que esses movimentos estejam unidos por essa visão, nenhuma dessas perspectivas consegue abranger a totalidade do movimento. E não há um diálogo estabelecido entre elas. Por isso, eu recorri à ideia de hiperobjetos. Essa visão é uma aproximação da ciência aberta às tecnologias livres. E a gente pode entender o hiperobjeto como a intersecção mostrada na figura, que tem o seu aspecto de documentação livre, ou seja, as informações e arquivos necessários, e que também esteja disponível as ferramentas livres, seja de software ou de hardware, para produzir essa obra. Mas a ideia vai mais além. A ideia é que os hiperobjetos se sustentam em redes, que nem as redes de hiperlinks ou o próprio Wikipédia. A ideia é que os objetos conectam as obras, sejam elas digitais ou não, à sua documentação, às suas licenças, aos produtos e equipamentos que elas produzem e que as produzem. Então, forma-se uma rede de ligação entre os hiperlinks e o mundo material não digital. As ligações entre os hiperobjetos, elas não são casual. Há uma intenção explícita das pessoas em fazê-las abertas e conectadas. Sem essa motivação, o uso tanto das tecnologias como da documentação contribui só pontualmente para a ampliação dessa rede, mas não o suficiente para sustentar. Então, as pessoas, as práticas, a cultura e a filosofia do código aberto são nós e linhas dessa malha. Um bom exemplo é um projeto do CTA que se chama Estações Meteorológicas Modulares. A proposta desse projeto é que todas as suas partes sejam livres. Por isso, os circuitos, os códigos, os dados que ela produz e a própria plataforma onde esses dados são disponibilizados e a plataforma onde a documentação é disponibilizada, tudo isso é de código aberto. E tudo isso forma um hiperobjeto ou uma rede de hiperobjeto. Mas, além disso, também as reuniões, os cadernos de laboratório, o processo de fabricação, tudo isso está publicado. Porque o próprio design do projeto é feito com a filosofia em mente. E por isso ela é modular, para facilitar futuras alterações. Isso é um exemplo para a gente conseguir imaginar o que seria um hiperobjeto. Voltando à questão de pesquisa, então, qual que é a noção de conhecimento? A forma como eu defini conhecimento aberto pode ser resumida nessa imagem. Não porque ela nos traz os elementos mais importantes, mas porque ela também é uma obra de remix. Elementos mais importantes, mas porque ela também é uma obra de remix, em que eu reaproveitei a logo do CTA. Então, não é uma mensagem subliminar, eu só usei os recursos que eu tinha disponíveis. E qual que é a ideia aqui? O conhecimento, nesse caso que estamos discutindo, é o conhecimento materializado, ou seja, são obras. Não é um saber de alguém, é um arquivo, um texto, um desenho. E é aberto porque precisa estar disponibilizado publicamente. Online. Se apenas o PDF está disponível, não é possível modificar. Então, mesmo que a licença usada permita, não é possível modificar o arquivo, o livro, sem ter os arquivos fonte, os arquivos editáveis.
Por isso que é importante a documentação. Bom, a obra e a documentação formam uma rede que vai além, que vai até os conhecimentos que são necessários para o seu uso e sua modificação. Desde ligar um computador e acessar um editor de texto, até operar uma fresadora ou fazer uma reação química. E para sustentar essa rede é preciso que as pessoas tenham consciência das filosofias que estão por trás do código aberto, para não confundir ele com gratuito, por exemplo. E é preciso também envolver as práticas de colaboração e compartilhamento, como a própria cultura hacker. E, bom, claro que as licenças e as ferramentas precisam ser livres e abertas. Então, em resumo, não dá para pensar o conhecimento aberto no singular, nem no vácuo. É preciso pensar ele no plural, considerando o que já existe e o que é possível em determinado contexto. Por exemplo, algo que é viável e é aberto de ser produzido nos Estados Unidos pode não ser viável no Brasil, e isso precisa ser considerado. Bom, tendo entendido o que é conhecimento aberto, agora a questão é pensar o que ele implica nas sociedades modernas. E para isso eu vou ler as sociedades modernas a partir da teoria das sociedades de conhecimento. Por isso, a questão de pesquisa que segue é quais as implicações do conhecimento aberto no acesso ao conhecimento em sociedades do conhecimento. Para entender isso, eu uso as ideias do Nick Ster, esse outro rapaz charmoso da foto, que eu vou falar agora nesse slide. Bom, acho que é importante começar dizendo que a expressão sociedade do conhecimento é usada em diferentes contextos. Por isso é importante dizer que a teoria apresentada se afasta das noções mais comuns. Por exemplo, pensamentos que defendem que as sociedades devem ser transformadas em sociedades do conhecimento, ou que nessas sociedades o conhecimento está igualmente distribuído. Bom, a TCC não segue nenhuma dessas linhas. Então, qual é a linha que ela segue? É o que eu vou falar agora, começando a dizer que o que seria conhecimento, então, dessa perspectiva. A ideia é que conhecimento é uma capacidade de ação. Então, não é o conhecimento materializado, como eu falei antes, e nem é um olhar psicológico para esse fenômeno. É justamente uma capacidade, porque não é uma certeza de ação, é uma possibilidade. Isso porque tem outras forças materiais, subjetivas e até sociais que podem impedir essa ação. Então, conhecimento pode ser pegar um ônibus ou resolver uma equação ou até mesmo lidar com as próprias emoções. Nessas sociedades, as sociedades do conhecimento, elas são caracterizadas por uma forte dependência do capital econômico no conhecimento, em especial o científico e tecnológico, e também na classificação desse conhecimento como uma propriedade. Então vejam que é sociedade do conhecimento a partir do papel econômico que o conhecimento exerce nessas sociedades. Outra coisa que as caracteriza é que o conhecimento tem maior influência nas desigualdades sociais. Não é porque ele é a única variável nessa equação. Situações como o trabalho, o acesso à cidade, serviços de saúde, alimentação e fatores como raça e gênero também têm papel nesse processo. Então, não significa que uma melhor distribuição do conhecimento resolveria as desigualdades, e sim que existem alguns tipos de conhecimento que oferecem proteção e que evitam situações de maior vulnerabilidade, em especial para populações que já estão vulneráveis e que protege justamente de flutuações de mercado ou flutuações da própria política. E esse tipo de conhecimento é chamado de competências sociais.